Então tá bem, gente, eu vou começar a partir daqui, vamos começar de novo. Qualquer dificuldade outra vez, vocês vão descrevendo aqui para mim que eu vou corrigindo, tá bem? Ok. Então vamos lá, gente. A ideia desse evento nosso é durar aproximadamente 1 hora, tá? Eu vou ficar respondendo as perguntas enquanto for necessário, tá? Então vamos pelo básico, vamos entender o seguinte, pessoal. O termo laços kármicos, né, necessariamente ele tem duas conotações, ele tem duas palavras. Entender a primeira delas, ou melhor a última, kármico, vem de karma, tá? Que em sânscrito significa ação. Então eu gosto sempre de fazer a coisa assim um pouco minuciosa pelo seguinte, às vezes a gente escuta falar de karma e acha que isso é um problema. Karma, na realidade, é a consequência das ações que nós fazemos. Então, com base nisso, a gente pode entender o seguinte, existe karma bom, existe karma ruim. São duas consequências diferentes que a gente colhe em função daquilo que a gente planta, tá bom? Para entender, por exemplo, vamos pegar no mundo em que a gente vive hoje uma maneira simples de entender. A maior parte das pessoas acredita que você ter muitas posses materiais é um karma positivo, certo ou errado? Ele é bom quando você sabe administrar o seu dinheiro. Ele é um tiro no pé quando você não tem noção como é que você faz isso, quando você gasta mal o seu dinheiro, quando você se transforma numa pessoa, num perdulário, quando você gasta com futilidade. A consequência disso é que você vai atrair problemas. Existem dois tipos de energia que são muito cobrados no nosso mundo. Tá? A primeira delas é o conhecimento, porque o conhecimento é poder, e a segunda delas é o dinheiro. Tá? Então, assim, dinheiro é bom ou é ruim? Nem bom ou nem ruim, depende da maneira como a gente usa. Tá? Estou dando um exemplo material que é fácil da gente entender. Então, karma, o que significa isso? Consequência das minhas ações, apenas isso. E quando a gente fala nesse tema sobre laços kármicos, a ideia dos laços é entender os vínculos que nós não só temos criado, como nós continuamos a criar diariamente em função de, principalmente, da maneira como a gente interage e como a gente se comunica com o ambiente ao nosso redor. Tá? Para entender um pouco da questão de comunicação, eu vou falar rapidamente porque eu acredito que todos vocês têm algum conhecimento básico, pelo menos a respeito dos chakras, tá? E se não tiver, hoje em dia o santo Google ele consegue dar bastante informação para a gente sem muito esforço. Então, dizem alguns sábios que nós temos aproximadamente 300 chakras no nosso corpo. O que significa isso? São 300 pontos de energia aproximadamente. Tá? Nós temos linhas de energia no nosso corpo, que são os meridianos e os nadis. Eles percorrem o nosso corpo dos pés à cabeça, tá? No sentido, digamos assim, vertical e no sentido horizontal, da mão direita para a mão esquerda, cobrindo todo o tronco. Na interseção desses pontos, a gente vai encontrar chakras maiores ao longo da coluna vertebral, os 7, e vai encontrar chakras secundários, como os que a gente tem na mão. Tá? Existe um chakra na raiz do nariz, existe um chakra na ponta da língua, existe um chakra no umbigo, existe um chakra no baço, e assim a gente tem outras dezenas de chakras espalhados pelo corpo. Tá? Tudo bem. Cada chakra, ele permite que a gente emita e que a gente receba certos tipos de informação que vem do nosso ambiente. Quando a gente fala em comunicação, por exemplo, comunicação é uma maneira de transmissão ou de recebimento de informação. E essa comunicação, ela sempre pode ser feita através do pensamento, ela pode ser feita através das nossas emoções e, por último, né, a mais densa das maneiras de comunicação que a gente tem através da ação. Tá? Então vamos entender o seguinte, pessoal. Cada vez que eu penso em algo, efetivamente eu me conecto com algo. É num nível sutil, mas a comunicação, o vínculo, ele já foi estabelecido. Cada vez que eu sinto uma emoção a respeito de algo, e esse algo pode ser uma pessoa, um lugar, uma situação, eu crio um vínculo com aquela situação ou com aquela pessoa ainda mais denso do que o meu pensamento. Porque o pensamento está sempre numa esfera mais sutil. Quando eu persisto no meu pensamento,
ele se densifica, e o encontro entre o pensamento e o corpo nós chamamos de emoção. É o meio termo, ele é mais denso. Quando essa emoção ela é aprofundada, ela é vivida com intensidade, ela é repetida, a gente transforma aquilo numa ação, tá? Então, tudo aquilo que a gente vivencia no nosso mundo passa por esse processo. Pensamento, emoção ou sentimento, que eu já vou fazer uma diferença para vocês, é um pouquinho diferente, tá? E ação, ok. Qual que é a importância de entender isso, gente? Cada vez que eu vivo numa dessas três esferas, né, pensamento, sentimento e ação, eu estou formando um vínculo, emitindo um certo tipo de informação para pessoas, para situações ou para ambientes, ok? E essa informação, ela sempre é direcionada através de um dos nossos 7 chakras, principalmente, ok? O que significa isso? Aula rápida sobre os chakras, tá? Todos eles têm uma série, têm várias sinônimos, significados, interpretações e usos no nível mental, emocional e no nível da ação prática também. Mas eu vou falar rapidamente para entender. Chakra básico, no períneo, referente à sobrevivência, basicamente, negativamente, medo. Segundo chakra, na região do umbigo, aproximadamente, está relacionado com criatividade, com prazer, com magnetismo. Tá? Terceiro chakra, na região do umbigo, ele se relaciona com a questão de poder pessoal, quem eu sou, como eu me expresso, está muito relacionado com ele, e também com questão de poder sobre o ambiente, tá? É o terceiro chakra. Quarto chakra, na região do coração. Esse é o mais importante da gente entender. Segundo a terminologia sânscrita, o anahata, o inviolável, aquele que nunca se engana. Quinto chakra, na região da laringe, está relacionado com a voz, está relacionado com a expressão, está relacionado com o fazer. Tá? Quinto chakra, aliás, sexto chakra, no entrecenho, é o pensamento, a ideia, a imagem, e também é a porta de entrada da intuição, embora a gente consiga sentir, ancorar a intuição no coração, tá bem? E o sétimo chakra no topo da cabeça, tá? Aqui no topo da cabeça a gente tem um cruzamento de 13 dos 14 meridianos do corpo, e ele vai formar o chakra do coronário, que é aquele que dá o acesso mais intenso, né, com o degrau de cima, com as partes superiores do nosso ser. O que significa isso? Cada vez que eu transmito uma informação, essa informação ela pode ser transmitida de maneira inconsciente, através dos meus chakras, quando eu desconheço a metodologia, ou ela pode ser transmitida de maneira consciente, quando eu sei fazer uso dessa ferramenta. Tá? Comunicação e chakra já é tema para um outro assunto, mas é para a gente entender, pessoal. O que acontece, por exemplo, se alguém me conta uma história de medo? Ela está me comunicando uma informação através do primeiro chakra. Tá? A mesma coisa se eu recebo uma cantada sexual. É o primeiro chakra que está em ação. Tá bem? Se uma pessoa tenta exercer poder sobre mim, tá? Esse poder vem do terceiro chakra. E aquelas pessoas que têm assim, um poder de persuasão muito grande, ela pode até não saber disso. Ela pode estar inconsciente do processo, mas ela tem o seu terceiro chakra desenvolvido. Pessoas que têm uma capacidade de realizar coisas desenvolvidas, quinto chakra. E quando eu transmito uma informação através do meu quinto chakra, eu consigo transmitir esse desejo, esse ímpeto, eu gosto mais dessa palavra, esse ímpeto, essa aspiração de realizar alguma coisa para aqueles que são meus ouvintes. Tá? Então, essa comunicação ela pode ser feita com consciência, quando você sabe acessar esse material, e ela pode ser feita de maneira inconsciente, que é como a maior parte das pessoas realiza hoje. Além da Márcia, tem mais alguém com dificuldade no áudio de novo? Ok, vou em frente então. Bem, pessoal, se persistir o problema, o que eu vou ter que fazer vai ser ligar a minha conexão no cabo de rede, que pode ser a única coisa que pode estar me causando alguma dificuldade, tá bem? Vou seguir em frente. Bom, eu mencionei um pouquinho para vocês que essa comunicação, aliás, que esses laços, os laços kármicos, os laços, eles podem ser realizados com pessoas e com eventos, ok?
Todas as pessoas que têm um laço sanguíneo conosco, elas possuem um certo tipo de laço kármico, ou seja, um laço de afinidade. Agora, o interessante de entender, pessoal, é o seguinte: quando eu falo laço, não é uma coisa apenas subjetiva. No momento em que eu estou agora transmitindo essa informação para vocês, embora a gente vá ter esse contato por apenas 1 hora e meia, existe um laço, efetivamente uma ponte de comunicação que está sendo estendida entre o meu ser e o de vocês. Pode ser tão sutil quanto a gente olhar um céu estrelado. No momento em que eu vejo a luz de uma estrela, eu estou permitindo que a luz dela penetre nos meus olhos. Tá? Eu estou estabelecendo uma conexão, uma comunicação íntima com aquela estrela. Então já existe uma troca de informação entre a estrela e entre eu que estou aqui. Ela pode ser rápida, mas a comunicação existe. Quando nós estamos agora nesses 5 minutos, ou em 10 minutos, ou em 1 hora trocando informação, uma pequena teia energética ela se forma entre aquele que fala e aqueles que ouvem. Essa teia ela é sutil e ela costuma se dissolver poucos minutos, poucas horas ou quem sabe até poucos dias depois que a informação ela foi transmitida. Quando a gente fala em termos de família, família tem um laço mais denso, mais forte, digamos assim, mais intenso, porque são laços de sangue. Tudo aquilo que envolve sangue envolve intensidade, densidade e uma energia numa esfera bastante superior à palavra falada ou ouvida. Tá? Relacionamentos constantes. Quando a gente fala em termos de relacionamento, amigos têm um laço? Tem. Dependendo do grau de intensidade afetiva que você tem pelos seus amigos, cada um dos seus chakras vai liberar um certo tipo de fio que vai se conectar no chakra da outra pessoa. Então, casais, eles têm um laço dependendo do vínculo afetivo e da intensidade que eles têm. Pode começar do primeiro chakra, chakra sexual, pode partir pelo segundo, quando eles criam uma vida harmônica, pode chegar no terceiro, quando eles assumem o poder, o seu controle na vida. Tá? Finalmente, o que é mais esperado, né? Um laço forte que vem do coração. Tá? Os casais que eles realmente são harmônicos, tá? Eles vão subindo entre os chakras, aí eles têm um laço na garganta, porque eles têm vontades em comum. Tá? Eles podem ter um laço intenso no entre-senho, tá? Porque eles conseguem enxergar as mesmas coisas e perceber o mundo da mesma maneira. E por fim, se eles têm aspirações espirituais elevadas, eles têm laços que vão do 7º chakra. Então, dependendo da afinidade, do grau de afinidade, esses vínculos eles vão em vários ou apenas em um chakra. Tá? Se você tem apenas assim uma relação profissional com uma pessoa, onde você se reúne apenas num local apenas para trabalhar, seguramente você tem um vínculo muito mais aqui do 5º chakra. Vocês trabalham juntos e é só isso. Se você tem assim uma afinidade de amizade em que vocês apenas riem, brincam, é uma relação de prazer simples, pode ser do coração, tá? Não digo que não, mas aí tem um pouco do 2º chakra envolvido. Se são relações puramente sexuais, tá? Esse é um ponto que eu vou abordar um pouquinho daqui para frente, 1º chakra apenas, tá bem? Ok, então esses relacionamentos, como a Márcia mesmo mencionou, ela se identifica mais com amigos do que com família. Por quê? O que acontece é que a gente vive hoje num ambiente karmicamente meio tumultuado. Então é muito normal que a gente encontre a nossa família espiritual fora de casa. E aqueles entes com quem a gente nasce e que nascem de nós, é muito normal hoje, tá? Não é uma regra, mas é muito comum, que sejam só situações de cobrança, tá? Em que a gente precisa devolver aquilo que um dia a gente não soube dar, tá bem? Por isso que essa colocação da Márcia é interessante, tá bem? E outro desses terceiros pontos aqui, que eu estou mencionando no slide, é o que a gente chama de uma egrégora. O que é uma egrégora? Quando um grupo de pessoas ela se une com um pensamento comum, esse grupo forma no ambiente mental o que a gente chama de uma forma mental coletiva. E essa forma mental a gente pode chamar de egrégora. O que significa isso? Um grupo de pessoas que têm afinidade e que trocam informações mentais, emocionais e às vezes práticas. Por exemplo, uma egrégora religiosa. Todas as pessoas que frequentam essa ou aquela igreja, ou culto, ou templo, ou instituição, não importa o nome,
tá? Elas formam uma egrégora, um modo comum de pensar e de sentir muitas vezes. Um clube é uma egrégora, uma escola também, uma empresa também a gente pode entender como uma egrégora. Uma família também é um modo de egrégora, que é um grupo de pessoas que têm afinidades entre si, tá? Uma egrégora, ela pode ser positiva, e para quem assim tá precisando de energia, muitas vezes está precisando se encontrar, precisa de informação, precisa de conhecimento, de apoio, a egrégora ela é um bom guarda-chuva, em que os mais fortes têm condições de distribuir aquilo para os mais fracos. Uma egrégora pode ser negativa, quando existe um mau dirigente, não importa em que sentido, tá? Espiritual ou material, e a gente acaba distribuindo problemas. Vamos entender um exemplo de egrégora que nós estamos vivendo agora no nosso país, tá? O Brasil tem uma egrégora política péssima. Governantes que mais estão governando em prol da sua própria condição financeira do que daqueles que o elegem. É a egrégora em que a gente vive. Todos nós temos laços e vínculos kármicos com esse modelo, tá, que nós vivemos hoje. Todos nós temos. Agora vem a parte interessante, pessoal. Então vamos entender. Todo mundo já sacou como é que a coisa funciona. Existem laços positivos, existem laços negativos. E é aí que a gente tem que começar a filtrar. Então vamos entender o seguinte. Nós nascemos no Brasil. O Brasil é um país extraordinário, é maravilhoso, que a gente pode exercer, por exemplo, a espiritualidade de maneira livre. Ninguém vai te reprimir por isso, tá? Ninguém vai te condenar por isso. Você tem essa liberdade de ir e de vir, tá? Tem até uma brincadeirinha que diz assim, né? Os Estados Unidos, eles receberam tufões e furacões, o Japão recebeu terremotos, e aí os anjos envolvidos na criação falaram, mas Senhor, e no Brasil? O que vai acontecer no Brasil? Aí ele dizia assim, você espera para ver os políticos que eu vou colocar lá. Então não tem jeito, pessoal. Nós estamos aqui envolvidos numa situação em que a administração pública é péssima, é sinal que nós temos algo a aprender com esse movimento. Tá bem? Então aí vem o grande sacada do problema, da situação. Karma é bom ou é ruim? Nós estamos em situação, como nós podíamos dizer assim, de livre-arbítrio relativo. Por quê? A gente nasceu aqui, nós estamos aqui. O que a gente faz com essa informação? A gente tem a capacidade de transmutar isso. Quando você fala, por exemplo, situação política ou econômica do país, vamos dizer assim, quais são os primeiros pensamentos que você tem? Você é uma daquelas pessoas que posta lá no Facebook críticas para presidente Dilma? Você é uma daquelas que divulga com raiva, com intensidade, matérias que falam sobre a nossa situação política? Como é que você se refere a esse movimento político que nós estamos vivendo aqui? Vou dar um exemplo, fugir um pouquinho disso para vocês entenderem. Se um país ele entra em guerra, existem dois perfis de pessoas. Existe um perfil que apoia a guerra, que contribui através de dinheiro, e guerra movimenta muito dinheiro, ou através do pensamento, apoiando aquele movimento. Existe um perfil diferente, que ele se isenta disso, é o perfil da não violência. Quando essa guerra chega no final, entre mortos e feridos, para onde vai o karma? Tá? O karma ele vai ser cobrado, de um modo geral, para todos aqueles que apoiam o conflito. Se você está no meio de um país bélico, quando você apoia a paz, quando você apoia a não violência, aquele karma ele não entra em você, ele não vai ser cobrado para você porque você não se vinculou àquele movimento. Vamos voltar então agora para a situação política do país. Tá? A Ana Paula colocou uma coisa muito bacana. Tá? Isso é o básico. Se alguém não entende o que é Ho'oponopono, é só perguntar. Muito Ho'oponopono é o que a nossa sociedade precisa hoje. Muito amor, muita luz para todo esse circuito que nós estamos vendo agora. Todo mundo está vendo crise financeira. É verdade? É. Nem todos serão atingidos pela crise. O que é que vai determinar o fato de que você vai ser atingido por ela ou não? O seu coração. Portanto, vamos voltar um pouquinho? Quando a gente fala na situação política ou econômica, eu falo com raiva, eu falo com mágoa, eu uso ressentimento,
Eu digo sim, a Dilma provavelmente estava sabendo disso tudo, tá? E lógico que eu estou falando isso de forma pejorativa. Eu não sei se ela sabia disso. Eu sei que ela é responsável pelo movimento e, de certa maneira, é a cabeça do processo. O que vai acontecer a gente não sabe. Mas o contexto precisa, sim, de muito Ho'oponopono. Quando a gente se isenta desses conflitos, a gente começa a formar laços positivos. E embora esse movimento de crise ela possa ser uma onda que passe próximo e balance a nossa embarcação, ela não vai ter a capacidade de nos derrubar. Então, pessoal, é assim, quando eu falo nas situações do meu dia a dia, quais são os pensamentos que eu tenho para aquilo que eu vejo? Eu imito pensamentos que partem de qual dos meus chakras, tá? E eu não vou de novo repetir todos eles, mas eu vou falar para você com segurança. Se aquilo que você emite para o mundo, se os laços, se os cordões que você coloca nas pessoas e nas situações, elas estão vindo do seu coração, ele nunca se engana. E você se isenta dos problemas que estão sendo gerados nesse movimento. Tá bem? Isso é importante de entender. A origem dos nossos vínculos pode gerar karma bom ou karma ruim. É a gente que vai determinar esse movimento. Tá bem? Bem, a questão da grande teia, pessoal, é interessante entender. Todos nós temos vários fios energéticos relacionados com todas as pessoas e situações que estão interagindo conosco diariamente. Tá? Falei da Valéria. A Valéria com certeza tem os 7 chakras dela conectados comigo, porque a afinidade é muito grande. Mas eu também tenho vários cordões conectados com membros da família. Eu tenho cordões, né? E eu estou falando na verdade nós temos cordões com pessoas que trabalham conosco. Nós temos cordões com pessoas que estão no nosso ambiente social. Então, existe uma infinidade de cordões energéticos que saem dos nossos pontos e se conectam com o ambiente em que nós estamos. Quando a gente entende a metáfora da teia, aí nós conseguimos compreender porque que os antigos, principalmente os nativos da América do Norte, eles falavam sobre a grande teia da vida. Tá? Uma das metáforas, uma das histórias que remetem a essa tradição, dizem que a grande aranha é quem fabrica a teia da vida, e a aranha conecta todos os seres. Todos nós estamos intimamente relacionados em maior ou em menor intensidade, tá bem? Como é que essas relações elas funcionam? Nesse momento eu estou transmitindo uma mensagem para vocês. Essa mensagem que eu transmito, ela conecta com a consciência de cada uma das pessoas que me escuta. Quando nós mudamos a nossa consciência com base nisso, nós mudamos o nosso nível de pensamentos, de sentimentos e de ações, necessariamente a pessoa ela muda o nível de vibração de um grupo de pessoas que vive à sua volta. Existem alguns estudos que falam em 5 pessoas, outros falam em 20. Tá? Eu não sei precisar o número correto, mas o fato é assim, a partir do momento em que eu faço a minha mudança, o Ho'oponopono trabalha com isso, o autoconhecimento compreende isso com perfeição. Eu mudo a realidade que me cerca. Quanto mais profundamente essa mudança me atinge, mais profundamente ela vai atingir as pessoas que abrangem a minha realidade. Então, nesse momento, os nossos cordões, a nossa teia, ela nos conecta. Mas o ponto importante de entender isso, pessoal, é o seguinte: a partir dos níveis mais sutis de consciência, a partir de algumas regiões dentro do mundo astral, o que se percebe é que esses cordões, eles efetivamente podem ser tocados. Não é uma coisa só no nível abstrato. Ele é abstrato para nós que estamos no mundo denso. Assim como os nossos pensamentos no mundo em que nós estamos, eles são apenas algo vago, percebidos clarividentemente, eles podem formar uma nuvem ao redor da nossa cabeça. Percebidos a partir de uma ótica mais sutil, a partir dos mundos mentais, eles efetivamente são coisas. Eles têm materialidade, eles podem ser tocados. Então os cordões, eles também podem ser tocados em função da intensidade com que nós firmamos esses vínculos. Eles podem fazer com que essas informações que vêm das pessoas que nos cercam, elas venham para nós, elas retornem para nós com maior
ou com menor intensidade. Tá? Então aí vem uma observação que eu acho fundamental falar num tema como esse, quando a gente vai entender em termos de vínculos kármicos. Tá? Tem uma explicação bem bacana, é fácil da gente entender. Existe uma célula no nosso corpo chamada leucócito, são os nossos glóbulos brancos, eles fazem a defesa do nosso corpo. A gente encontra leucócitos no sangue e principalmente nas partes em que a gente tem mucosa, inclusive na boca. Na saliva está cheio de leucócito. Cada vez que eu troco um beijo de língua com uma pessoa, eu troco leucócitos com ela. Leucócitos são células que têm informações a respeito de quem eu sou. Cada vez que eu transfiro essas células para uma pessoa, eu transmito para ela informação. Esses leucócitos vivem no corpo de outra pessoa, na mucosa da boca, na saliva dela, por aproximadamente 4 meses. O que significa isso? Né? O pessoal aí que é mais saidinho, beijinho para lá, beijinho para cá, balada, né? Beijão aqui, beijão ali. O que eles estão fazendo? Eles estão trocando informação. Então vamos entender o seguinte: o Joãozinho deu uns beijos na Mariazinha, que na mesma festa, ou quem sabe na noite seguinte, uma semana depois, a Mariazinha beijou o Joãozinho, que beijou a Francisquinha, que beijou, e assim vai. A gente vai formando uma teia de informações. Então os meus leucócitos, a menos que eu seja fiel, ou melhor, deixa eu mudar. Se eu não for fiel, se eu tiver infidelidade emotiva, afetiva, eles vão sendo trocados, tá? As minhas informações vão sendo compartilhadas com as minhas, né, entre aspas, que não é o meu caso, parceiras de beijo, tá? E isso, o que isso significa? Eu vou ampliando a conexão, a intensidade, vamos dizer assim, vamos fazer assim, a banda da minha internet energética. Quando eu dou um beijinho e eu me esqueço disso, eu continuo com aquela internet energética a 56K, então de vez em quando cai uma informação aqui para mim. Quando eu vou trocando informações com várias pessoas, a minha banda de conexões ela começa a ficar um pouco mais extensa. E, em consequência, eu começo a ser mais visto e eu começo a receber spam inconsciente das outras pessoas. Vou contar para vocês um caso bem interessante. Há uns anos atrás, uma das minhas meninas ela começou a se envolver, assim, estava naquela idade, né, de 14 anos, começou a despertar essa questão assim de afetividade nela, e ela arranjou um namoradinho na época. E a garota era considerada a melhor aluna da sala de aula. Depois que ela arranjou o namoradinho, que era exatamente o oposto dela, em que o garoto sempre tirava nota ruim, automaticamente, olha gente, não é brincadeira não, as notas dela começaram a decair automaticamente. Aí na época eu expliquei isso para ela, né? Ela ficou bem atenta no processo e se deu conta que sim, que existiam informações emocionais que ela estava começando a absorver e ela não sabia exatamente de onde vinha, que não fazia parte do perfil dela. Então a questão de fluidos corporais é muito importante a gente entender, porque eles aumentam a quantidade de informação que a gente absorve, elas vêm com mais intensidade, tá? E olha só, quando a gente está trabalhando com fluidos da língua, tá? Eu estou falando no 5º chakra, ele é sutil, vamos ver pela ordem. Qual é o chakra mais denso que nós temos? É o 1º chakra. Quando nós falamos em sexualidade, pessoal, não dá para tocar num tema como esse sem falar de sexualidade. Tá? Então eu aviso que eu dou para todo mundo, cuidado com as pessoas com quem você vai se relacionar sexualmente. Porque você está trocando a sua intimidade, aquilo que você tem de mais pessoal, você acabou de transmitir para outra pessoa. O que a pessoa tinha de mais íntimo, ela transmite para você. Tá? A filosofia oculta, a sabedoria dos deuses atômicos, por exemplo, ela diz assim, que quando eu troco esse tipo de contato com as pessoas, eu transmito átomos da minha aura para essa pessoa. E ela recebe informação, não é só uma questão de fluidos corporais. Tá? Então eu transmito átomos e eu recebo átomos em troca desse processo. O que significa isso? Principalmente no contato sexual, a gente mantém aqueles vínculos mentais e afetivos durante anos e muitas vezes durante vidas. Tá? Então, muito cuidado
tá? Com quem você vai trocar informação. A Márcia faz uma pergunta. Eu já ouvi falar que essas energias permanecem ancoradas no corpo da pessoa. É isso mesmo, ela ancora em vários sentidos, tá, Márcia? Ela faz com que a informação da outra pessoa venha com mais intensidade para nós. O que significa isso? A Mariazinha está com depressão. O Joãozinho não sabe por quê, mas ele acorda se sentindo mal, meio triste, de mal com a vida. Quando é uma pessoa mais sensitiva, tá? E existem muitas pessoas que têm sensibilidade, mas elas não têm consciência disso, ela amplifica esse processo com muita intensidade. Outras pessoas que não têm a mesma sensibilidade, ela simplesmente se sente assim um pouco triste, um pouco desconfortável e não sabe por quê. Mas o que acontece? Como nessa teia, muitas vezes existe uma série de conexões e interconexões de trocas de informação em outras pessoas, lá na ponta, vamos falar em números, o garoto número 10 não estava bem. Ele transmite isso para o número 9, com quem ele teve uma relação, que transmite para o número 8, que vai para o número 7, e assim a gente vai mandando a informação de uma caixa postal para outra, até que chega em você, tá? Chega na pessoa do nosso exemplo. Diminui a intensidade, mas para aquelas pessoas que estão em vias de entender o que é libertação espiritual, o que é iluminação, isso é uma âncora, tá? Isso é um peso que a gente carrega de maneira desnecessária, tá bem? Dá para limpar, Márcia, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Tem jeito da gente fazer esse processo. Ok. Vamos em frente. Bom, vou falar para vocês assim, o que é que cria os laços negativos? Por que eu estou falando negativos? Os laços positivos, eles nos fazem bem, tá? Então, estarmos em conexão, principalmente através aqui, pessoal do coração, com pessoas que têm as mesmas aspirações que nós temos, que têm assim esse mesmo ímpeto de autoconhecimento, que têm a mesma busca que nós, ou seja, pessoas que têm uma frequência positiva. Isso faz bem para nós, a gente cria laços positivos. Quando eu escuto boa música, a gente pode ouvir música clássica, pode ouvir música devocional. Eu crio vínculos com aquela música, com a frequência que a pessoa, que o compositor acessou no momento de criar aquele movimento. Isso faz bem pra gente. O grande problema é com as armadilhas do ego. E isso é o que a gente precisa ter bastante atenção. Ok. Budismo diz para nós assim: sem o ego, não existem problemas. Se nós falamos em termos de karma negativo, de vínculos negativos, a gente tem que entender esse elemento que vive dentro de nós, tá? Eu vou dar algumas descrições rápidas para entender o que é o ego, pessoal. Memórias, apegos, necessidade de suprir desejos, de alimentar os meus desejos, tá? E ao mesmo tempo a fuga de situações ou eventos da minha vida que podem me trazer dor ou não, tá? Então assim, o conhecimento hindu, ela dá duas descrições bem simples para a gente entender o ego. Primeiro, a ilusão dos 5 sentidos. Segundo, a ilusão da separação. Então, a partir do momento em que eu acredito que nós estamos separados, e eu vivo isso dessa maneira, eu estou vivendo dentro do egoísmo. Quando eu acredito que os meus objetos de satisfação eles estão nos 5 sentidos, e eu busco satisfação para isso através dessa esfera limitada, eu estou vivendo também dentro do ego. Tá bem? Medo e desejo. Avidez para conquistar as coisas e aversão pelas coisas que existem. Esses são os mecanismos básicos do ego. É lógico que com base nisso existem aí dezenas de desdobramentos. Raiva, ódio, mágoa, ressentimento, luxúria, que é aquele desejo sexual intenso, tá? E até a questão de intenso a gente vai se purificando e vai entendendo que as coisas são muito sutis. Nesse ponto, né, para entender, né, não é somente quando eu toco numa mulher, né, que eu estou vivendo nesse aspecto, mas quando eu tenho pensamentos a respeito dela, também já existem pensamentos egóicos, né? Quando eu cobiço as coisas do próximo. Enfim, existe um mar de informações que remetem a essa questão do ego.
mas a gente pode entender basicamente no contexto, no conceito do que a gente está vendo hoje. Medo e desejo, avidez e aversão. Quando eu busco os prazeres, e não tem nada de errado no prazer, o problema é quando a gente está avidamente buscando por isso, aí eu estou criando vínculos, criando laços inconscientes com pessoas e situações na busca da satisfação egóica. O oposto também é verdade, quando eu tenho aversão às situações. Então vamos entender um pouquinho mais. Tá? Eu vou falar de novo, gente, assim, em termos de dinheiro, só porque é palpável, mas isso não é uma regra que seja só aí, tá bem? Por exemplo, se eu avidez a respeito do dinheiro, vamos falar em termos assim de ganância. Quando eu acredito, quando eu busco, quando eu penso que o dinheiro vai resolver os meus problemas. O dinheiro ele é um cara honesto. O que ele faz? Compra coisas. Só isso. A nossa mente confunde as coisas quando acha que o dinheiro vai me comprar prazer, alegria ou felicidade. Tá? Então a avidez, a ganância, armadilhas do ego. O oposto também é verdade, quando eu tento empurrar certas situações. Então vamos entender de novo em conceitos materiais, gente. Quando eu tento empurrar para longe uma situação de pobreza. Pobreza, escassez, não é nem boa e nem ruim. Tudo depende do nível de consciência com que a gente vai receber isso. Tá bom? Estou só dando essa explicação breve, porque a gente escuta muitas informações hoje acreditando que o dinheiro vai resolver problemas. Ele não resolve. Ele vai dar um empurrãozinho em coisas materiais, mas ele não te transforma feliz em uma pessoa feliz e em paz. Tá? E além da mente que a gente consegue atingir esses pontos, tá bem? Mas isso pode funcionar em termos de qualquer coisa, pessoal. A avidez por encontrar felicidade no futuro, por encontrar prazer no emprego, por encontrar alegria num bem qualquer, não importa, num título. Isso tudo são maneiras de eu me ancorar em situações negativas em minha vida. Para entender um pouquinho mais, como é que nós vamos encontrar os laços kármicos mais intensos que nos aprisionam agora, tá? Perguntas que podem nos ajudar. O que me causa mais prazer? O que é que eu estou buscando com intensidade? O que é que para mim parece assim que é o mais importante que eu poderia atingir na minha vida? Tá bem? E vamos pegar o oposto? O que é que eu temo perder? Será que se eu perder o meu emprego, ou se eu perder um título, se eu perder uma posição, ou até algum tipo de conhecimento, uma pessoa, parece que me arrancaram um braço? Tá? Algumas pessoas, assim, quando você pergunta para ela o nome, elas já se apresentam, tá? Não é uma crítica a ninguém, mas é para ficar entendido. Eu sou o doutor fulano de tal. E o doutor pode ser um médico, pode ser um advogado, não importa. Então eu quero saber o nome dele, ele me dá o título. Então ele não sabe viver sem esse qualificativo, sem essa qualificação mental que ele mesmo deu para ele. Sem esse status em que ele se coloca. Algumas pessoas, quando elas perdem esse conceito mental a respeito de quem elas são, parece que elas deixaram de existir. Outras pessoas não sabem viver sem a vaidade. Tá? Quem seria eu sem a minha vaidade? Então a grande questão é assim, para entender aonde nós temos esses laços kármicos mais intensos, ou seja, aqueles que nos aprisionam com mais intensidade nas coisas da matéria, duas perguntas básicas. O que é que me causa a busca pelo prazer na minha vida? E ao mesmo tempo, o que é que eu temo perder? E olha só que interessante para entender, quando eu procuro algo na minha vida, quando eu tento buscar algo, e eu estou falando em termos de satisfação dos 5 sentidos, buscar algo remete à rejeição, é a minha aversão. Quando eu tento buscar, por exemplo, um corpo bonito, eu estou sentindo aversão pelo corpo feio. Tá? Quando eu estou buscando X ou Y, automaticamente existe uma reversão pelo lado oposto. Então, como nós vivemos num mundo de dualidade, quando a gente se questiona sobre as dualidades que existem na minha vida, a gente vai entendendo que tipo de movimento nós estamos fazendo. Tá? Importante entender, nenhum de nós é santo. Né? Se nós estamos aqui
no contexto desse mundo turbulento em que nós estamos hoje. Isso significa que nós temos vínculos que nos aprisionam. Agora, o fato da gente ter acesso à informação, né, nós estamos na era de Aquário, a era de informação, ele também é a era é a era do despertador, a era que nos desperta, é o movimento que nos dá a capacidade de rompermos rapidamente vínculos com o passado e adquirirmos vínculos mais elevados, tá bem? A Ana está mencionando que teve uma experiência com isso no semana passada, né, Ana? Eu até fiz uma leitura de tarô para ela na época e o tarô foi fatal, né? Falou que não tem jeito, o pai dela ia fazer a jornada. Tá? E foi exatamente o que aconteceu. Tá bem, gente. Então, esses vínculos, eles se criam quando a gente nasce. E eles, entre aspas, vou pegar o gancho que a Ana deu, se rompem quando as pessoas se vão, certo ou errado? Parcialmente. Os vínculos mais densos que estão relacionados com a matéria, eles se vão. Mas existem vínculos mais sutis. Por isso que muitas vezes nós atraímos para a nossa vida pessoas que nós simplesmente não gostamos. Porque ficou para trás de outros anteontem, né, de outras passagens que nós tivemos aqui pelo mundo da materialidade, mas o vínculo necessariamente não se rompe. Porque eles estão no nível mais sutil, eles estão nos laços que nós formamos dentro dos nossos chakras. Então, né, como a Márcia falou, é verdade, Márcia, eles não se perdem, tá? Eles continuam, mas a gente tem direito de romper aqueles que nos fazem mal e a gente tem a capacidade, né, de manter aqueles que nos fazem bem. Isso é a grande verdade. Quando a gente faz os laços pelo coração, o que o coração tem de tão excepcional nisso? O coração, ele não busca para ele dá. Isso dá a margem para mim explicar um outro ponto aqui, pessoal, que está na terceira linha do nosso slide. Laços kármicos, eles são laços de poder e laços de energia. Em que sentido? Quando eu estabeleço um laço de coração com outras pessoas, eu acabei de me conectar com a fonte infinita e universal. Tá? Então eu consigo extrair essa energia da fonte e eu consigo transmitir isso para outras pessoas. Por isso, quando uma pessoa tem essa capacidade de se conectar, ela consegue melhorar a frequência daqueles que lhe escutam. Tá? Isso é normal. O oposto é verdade. Quando eu tenho laços de poder, de controle, de medo, de desejo, na verdade, o que eu faço? Eu me conecto e eu sugo inconscientemente a energia das outras pessoas. Isso acontece de várias maneiras. O Dom Juan, né, aquele cara que não se contenta com uma namoradinha só, o cara é infiel. O que ele está buscando se conectando emocional ou sexualmente com outras mulheres? Ele está buscando a energia dessas pessoas com quem ele se conecta. O que acontece com as pessoas assim, é que elas têm aquela capacidade de persuasão, tá? De persuadir outras pessoas a fazerem aquilo que elas querem. Elas também têm um interesse muito forte por trás disso. Fazer aquilo que eu desejo para que os demais realizem as minhas vontades. Tá? Então, quando nós firmamos um laço, um vínculo, existe a possibilidade de nós estarmos numa luta por energia. Tá? Porque a grande escassez que nós temos hoje, na verdade, assim, a grande fonte de sofrimento que nós temos hoje é falta de energia. Falta de energia é escassez. Então a gente busca se complementar, respirar, se alimentar, nos vinculando a outras pessoas. Tá? Aí isso dá espaço para... Gente, muito cuidado com o que vocês assistem na TV. Muito cuidado agora, né, a internet é uma forma de marketing também. Muito cuidado com meios de comunicação em massa. Porque eles conseguem estabelecer esses vínculos com vocês, conosco, de uma maneira geral, de maneira inconsciente. Existem ferramentas de marketing para que esses vínculos emocionais, esses vínculos, eles se estabeleçam, vínculos de energia. A gente abre portas por dentro e quando menos percebe está fazendo a vontade desses meios de comunicação em massa, não importa qual seja.
Isso, informação subliminar, como disse a Márcia, isso aí tá cheio de informação subliminar em comunicações e marketing, tá? Em meios de comunicação. Tá cheio de conhecimento mal aplicado da PNL nesse meio. Quer ver? Vou dar uma explicação bem simples para vocês entenderem. Vocês já repararam, por exemplo, que o batom da fulaninha na novela X e Y, a roupinha do fulaninho na novela tal, eles criam modismo nas pessoas, tá? Eles acabam sendo incorporados pelas pessoas muito rapidamente. É só observar. Eu de vez em quando, uma vez por semana, dou uma passagem em alguns sites de informação. Ah, o batom da fulana, a roupa do cara, o cabelo da fulana. Tá? É muito fácil influenciar pessoas. E isso acontece quando a gente abre uma porta por dentro. Quando a gente entra no emocional da pessoa, quando a gente assiste novela, quando a gente assiste meios de informação que trazem para nós informação negativa principalmente, a gente se comunica, a gente estabelece canais com esse meio e a gente acaba se contaminando com aquilo. Então, muito cuidado, pessoal, com esse tipo de meio de informação. São muito perigosos e as cabeças pensantes que existem por trás disso sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não são inconscientes do processo. Tá? E é uma luta por poder. Se eu tiver um produto para vender, por exemplo, e eu acessar uma pessoa através do inconsciente dela, existem formas bem simples de fazer isso. O que eu estou buscando com isso? É uma luta de poder para que a minha vontade se estabeleça e prevaleça sobre a sua. Tá bem? Então, é uma maneira que alguns usam de forma muito inconsciente. Tem gente aí cheia de boas intenções, mas por trás disso existe uma questão assim um pouco perversa nessa jogada, tá bem? A gente tem que cuidar para se desvencilhar desses meios, então. Bem, eu vou falar para vocês um pouquinho agora sobre como é que a gente faz para romper alguns laços que são mais simples de se romper e não criar outros, tá? A libertação dos laços kármicos sempre ela vai partir do seguinte postulado: você tem que ter consciência sobre aonde você coloca a sua consciência. Como é que a gente pode entender consciência, gente, num nível bem simples? Consciência é atenção. Aonde vai a sua atenção? Lá está a sua consciência. A sua consciência dirige processos mentais e emocionais. Pessoas inconscientes dirigem a sua atenção para coisas que não levam a lugar nenhum. Tá? Assistem TV, né, se envolvem com esse tipo de emoções negativas. Se envolvem em situações de vida emocionalmente negativos. Então, existem maneiras simples da gente começar a reverter os pontos onde estão a nossa atenção, tá bem? Eu coloquei aqui, gente, assim, ó, técnicas de libertação emocional. Isso não significa necessariamente EFT. Tá? EFT é uma das técnicas que permite a libertação emocional. A gente está num movimento agora, gente, nessa era em que a gente está entrando, em que técnicas de libertação elas existem aos montes. Tá? Eu posso falar da EFT, que é o que eu conheço, eu posso falar da regressão, que eu sei que é excelente. Existem incontáveis, que eu não vou nem mencionar todas agora, mas existem os florais, tá? A Márcia falou sobre a chama violeta, também interessante. Existem maneiras simples e altamente eficientes da gente se desconectar de pessoas e de situações que estão nos prejudicando. Use qualquer uma delas. Mas aí no final, tá, para complementar esse processo, eu vou dizer para você assim: de coração eu vou transmitir essa informação. Tire alguns minutos do seu dia para entrar no seu silêncio. Quem não tem prática, gente, de meditação, não consegue se separar com facilidade entre quem eu sou de quem é aquela bagunça barulhenta que tem dentro de mim. Ela não consegue fazer essa separação. Então comete erros por inconsciência. Não é por mal, tá? É lógico, alguns são malvados sim, mas em geral, e eu estou me referindo principalmente aos buscadores, a gente erra demais por estar inconsciente. Como é que você vai conseguir separar quem é você e quem é o barulho emocional, mental, turbulento, condicionamentos, apegos? Aí a meditação ela é fundamental. Então você tem que aprender a silenciar a sua mente,
para que através do silêncio você consiga estabelecer uma conexão mais ampliada através do seu coração, através desse chakra que a gente tem aqui na cabeça, com o degrau de cima. E conseguir separar pessoas e separar situações que podem trazer crescimento para nós ou podem nos trazer sofrimento. Tá? E nós estamos num movimento hoje, olha só, vamos ser bem honestos, hoje é dia 18 de agosto. Caramba! Nós já passou da metade do ano. Tá? A gente já passou da metade do ano, pessoal. Daqui a uns dias nós estamos em dezembro. Todo mundo percebe que está rápido demais. Isso tem um lado positivo da história. Tá? O karma nosso, a gente consegue quitar com menos dor, porque é mais rápido. O problema é que ele vem tudo embolado. Né? Vem uma coisa em cima da outra. Quando a gente estabelece, na época em que nós estamos hoje, um vínculo negativo, a brincadeira é mais ou menos assim. Eu guspo para cima de manhã e de tarde eu já me sujei. Não tem jeito. A gente tropeça meio-dia e 6 da tarde já dá com o nariz na porta. É muito acelerado o processo. Então, gente, nós temos que cuidar muito, tá muito rápido para nos desvencilharmos de vínculos negativos com pessoas e com situações e nos conectarmos com cada vez mais intensidades naquilo que nos traz crescimento. Vamos entender isso por um outro lado também? Toda vez que eu tento estabelecer um vínculo com situações que vão me trazer prazer, eu crio um vínculo kármico. Tá? Eu vou me prejudicar. O oposto, ele é verdade. Quando eu busco me conectar com situações ou pessoas que me trazem o crescimento da alma, aquele tipo de situação, como diz a Bíblia, né, que nem cupim destrói e nem a ferrugem corrói, aí eu começo a me libertar das situações negativas. E no momento em que nós estamos, todas as portas estão abertas para isso. Por isso que a gente está vivendo num momento assim, pessoal, em que a gente vê hoje todo tipo de aberração. Tudo pode. Pode tudo. Está tudo liberado. Né? Você pode consumir droga onde você quiser. Você pode assumir a sua sexualidade por mais pervertido que seja. Tá? Você pode fazer tudo. É assim mesmo, você pode. Você pode mostrar para o mundo quem você é, para você se reconhecer. Só que o castigo vem a galope. Tá? Vou responder algumas perguntinhas aqui. Tá? Quando eu falo de meditar, é tipo Vipassana ou qualquer técnica? Bom, já que a pergunta surgiu sobre Vipassana, eu recomendo altamente a meditação Vipassana. Eu não estou dizendo que ela seja melhor do que as outras. Tá? Conheço várias técnicas, mas eu vou dar o meu testemunho. Eu pratico Vipassana intensamente há 2 anos. E embora eu já conhecesse outras e com resultado, tá? O nível de consciência que a gente atinge com Vipassana é muito rápido e em pouco tempo, que é o que a gente tem hoje. Tá? Existem cursos de Vipassana que são gratuitos, cursos de 10 dias, mas para quem não tem tempo de sair 10 dias para o mundo, eu vou mandar um link, eu vou deixar um link aqui debaixo do vídeo, não, debaixo do vídeo hoje não vai dar, mas eu vou mandar para vocês, gente, um link falando com um áudio de 20 minutos de meditação. Tá? Ele não é exatamente meditação Vipassana, mas se aproxima muito disso. Tá? E vai ajudar quem quer começar com 20 minutos de meditação. Tá? Qualquer formato de meditação que te leve ao silêncio, ele vai te conectar com o degrau de cima. E o que acontece? Existe um paralelo entre aquilo que você faz naqueles 20 minutos, meia hora de silêncio, e a maneira como o seu dia transcreve. À medida em que você vai se aprimorando no silêncio interior, o seu dia deixa de ser barulhento. Ele deixa de ser conturbado. Tem uma frase do Krishnamurti, inclusive, ele diz assim: a meditação é o fim do ego. Simples, né? Simples. Se a gente entende que o ego é o sofrimento, medite e o seu sofrimento desaparece. Então, todo trabalho de purificação emocional, como eu falei, é eliminar os nossos condicionamentos, eliminar as nossas crenças, eliminar os nossos ressentimentos. É como se ele estivesse soltando âncoras da nossa embarcação espiritual. E à medida em que a gente concilia esse processo com a meditação, a nossa pipa ela vai se elevando cada vez mais. Então eu considero os 2 trabalhos como sendo algo que se complementa, como uma engrenagem importantíssima. Tá? A meditação, ela por si só, ela vai nos levar para um processo
de entendimento intuitivo da vida. E esse entendimento, ele vai passar assim por 3 passos fundamentais. Não resistência, não julgamento e automaticamente desapego. Tá bem? Vou pegar um exemplo da Ana, tá? A Ana mencionou que ela perdeu, deixa eu me corrigir, eu até usei esse termo quando eu conversei com ela um mês atrás. Ela não perdeu, né? O pai dela seguiu a viagem em outro mundo. Tá? Ela perdeu só a materialidade, o contato corporal que ela tinha com o pai dela, tá? Ele foi para outra dimensão. Então, tudo bem, vamos pegar esse exemplo só. Não resistência, o que significa isso? Cada vez que existe sofrimento, existe resistência. O sofrimento, ele parte do seguinte preceito. Isso não poderia ter acontecido, tá? De uma maneira assim bem grotesca. Ou seja, do julgamento daquele movimento. Então, quando a gente aprende o seguinte, pessoal, a não julgar as situações como boas, nem como ruins, porque a gente vive num mundo dual, e aquilo que a gente vê como o mal aparente, na verdade, ele tem o bem funcionando por trás daquilo, tá? Quando a gente entende, por exemplo, crise econômica, nós estamos vendo assim, na verdade, um movimento de separação de pessoas e de revelação das nossas máscaras, tá? Então, quando a gente aprende a não julgar os movimentos, a gente entende que tudo aquilo que aceita, aliás, tudo aquilo que existe, tem um motivo de existir. E como a gente enxerga o mundo através do buraco da fechadura, nós enxergamos muito pouco, a gente não entende o movimento cósmico. Quando a gente começa a julgar as coisas com palavras, como bom, como mal, como certo ou como errado, a gente começa a resistir. E a resistência causa dor. Então, não se identificar é a maneira mais simples de se libertar de vínculos que nós podemos estar criando agora. Tá? Vamos trazer isso num contexto assim um pouco mais assim da sociedade brasileira. Crise econômica é boa ou ruim? Nem boa e nem má. Crise é sempre um momento de provação, de você mostrar quem você é. Quais são os seus pensamentos a respeito dela? Você está revelando quem você é. Tá? Uma situação como a que a Ana passou. O pai dela foi para outro mundo. É bom ou ruim? Era um movimento do karma familiar, dos laços em que aquelas pessoas tinham. Ele tinha algo para aprender nesse momento, ela tinha algo para aprender também, senão não teria acontecido. Ele foi no momento certo ou no momento errado? No momento exato. Como é que eu posso ter certeza disso? Aconteceu. Então tudo o que acontece, acontece no momento que deve acontecer e na hora que tem que acontecer. Não existe erro. Quando a gente compreende isso, a gente começa a não se identificar com o movimento. Identificar significa fazer com que aquilo que acontece seja parte minha. Fazer com que as dores de outras pessoas também sejam minhas. Fazer com que outros movimentos também sejam meus. Tá bem? Ok. Vamos ver. Perguntas aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que ficou para trás aqui, gente. Tá, eu falei sobre a meditação, eu vou passar o link de meditação que ajuda muito. E eu vou de novo fazer assim um voto de coração, façam, tá? Porque até a Márcia mencionou assim que acha demorado. Não sei se a referência, Márcia, era para o processo de 10 dias do Vipassana. Demora, mas vale a pena, tá? Eu já fiz uma vez e eu faria de novo se tivesse tempo, tá? Mas eu tô que nem você, eu não consigo tempo para 10 dias. Mas às vezes eu consigo fazer um dia ou um final de semana. Medito pelo menos 2 horas por dia, tá? Deixa eu retornar um pouquinho. A Ana perguntou aqui isso. A Ana deu uma colocação aqui que não está bem dentro do tema, mas é importante a gente entender, tá? Ela falou assim, ó, o tempo está voando e isso reflete em nós. Muito cansaço e sensação de dormir e logo acordar sem descansar. Brilhante, Ana, é isso aí mesmo. Tá? Tenho certeza que todos vocês já estão percebendo isso, tá? A gente, entre aspas, dorme 8 horas, né? Acorda no outro dia parecendo que não dormiu. E isso está acontecendo porque o tempo está muito rápido, tá? É um momento de quitação que a gente está agora, de definição e de incertezas em que a gente vive, tá? Parte desse movimento, dessa percepção que nós temos de tempo acelerado,
é esse movimento, digamos assim, de transição dimensional em que a gente está vivendo. Parte dele. A outra etapa a gente vem porque nesse momento em que nós estamos agora, nós estamos trocando a lâmpada do nosso quarto, que era 40 watts, por uma de 100. O que acontece? A gente começa a enxergar uma porção de lixo pelos cantos. Tá? Esse fato de enxergar um pouco mais quem nós somos faz com que a gente comece a perceber, inclusive, que a cachola, né, a nossa cabeça, a nossa mente pensante, ela não dá sossego. Então, parte da percepção de tempo acelerado significa pensamentos constantes, ansiedades em relação ao futuro e vínculos com o meu passado que ficam se repetindo na minha mente presente. Então, quando a gente entra em processos de meditação e começa a colocar isso no dia a dia, e é uma coisa natural que vai acontecendo, a sensação temporal ela começa a reduzir. Não quer dizer que vai voltar para aquilo que era quando a gente era criança, tá? Hoje, segundo a física quântica, nós temos aproximadamente 12 horas de dia. Embora o relógio continue percorrendo 24, a sensação que a gente tem é muito menor, tá? Então, é por causa da transição e dos pensamentos acelerados. Então, quando eu falo em silêncio interior, tá, é importante a gente entender o seguinte, pessoal. Devoção não é algo que a gente faz no tempo livre. Ela é algo que a gente tem que viver a cada segundo. Quando eu falo em meditação, num primeiro momento, é como se a gente tivesse ido para a academia, tá? Você vai para a academia, tá? Corre um pouco, faz ginástica, sai dali com os músculos meio doloridos, tudo bem, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E de repente você percebe que o seu corpo começa a tomar uma forma diferente, que a sua qualidade cardiorrespiratória está mais ampla, tá? Que você já não cansa com facilidade, que tem mais disposição. Aquele exercício de meia hora, de uma hora, ele começa a se estender para o seu dia. Quando a gente pensa em termos de meditação, algumas pessoas dizem que só o estado de presença durante o dia já é importante. Eu concordo com isso. O problema é que os nossos músculos mentais e conscienciais, se eles estiverem atrofiados, a gente não atinge isso. É como correr uma maratona. Ninguém começa correndo uma maratona se não consegue fazer 1 quilômetro andando. Não tem como. Então, o que é meditação? É aquele momento em que você fecha os olhos e você vai exercitar a sua consciência. E com o tempo, isso que é interessante, com a prática, essa consciência ela vai se expandindo para as atividades do seu dia a dia. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a perceber que você vive com naturalidade uma vida sem julgamento. Que você começa a viver uma vida sem resistência. Porque você começa a se tornar mais intuitivo, mais sensitivo. Você começa a perceber a realidade da vida por trás das máscaras. Só isso. Isso, a Márcia pergunta, é como se a gente ficasse sempre conectado. É isso aí. Você começa a perceber as leis cósmicas assim. Naturalmente você sente e percebe a realidade das coisas. Lógico, existem níveis de percepção e de realidade, mas assim, de uma forma tão palpável quanto você dá uma topada numa pedra. Simples. Você simplesmente sabe como as coisas funcionam. E respeita esse movimento. Tá? Porque quem resiste são os movimentos do ego. São eles que nos vinculam de maneira negativa e relativa em relação às coisas. Tá? A Ana menciona aqui, sinto que preciso trabalhar minha intuição, que é forte, mas não sei bem o que fazer. Tá? A sensibilidade aumentou, mas ainda é muito confuso. Esse movimento da confusão, Ana, é justamente porque a mente, né, ela ainda está meio tumultuada. Por isso a gente precisa pacificar a mente. Para que quando você sinta o movimento de intuição, a mente não questione. Porque um pouco intuitivo, todo mundo é. Todo mundo tem um pouco de intuição. Mas como a mente é muito faladora, a gente não percebe. Quanto mais a gente consegue entrar nesse espaço do silêncio, mais sensitivo a pessoa se torna. Mais conectada. Tá? E naturalmente, menos influência a mente ego vai ter sobre a vida da pessoa. Tá bem? Bem, por fim, o último ponto, mas ainda não é a técnica propriamente que eu queria mencionar para vocês. Uma maneira simples da gente conseguir viver sem criar vínculos negativos com pessoas e situações chama-se renuncie aos frutos da ação.
Esse é o ensinamento mais brilhante do ensinamento... Agora fugiu. Do Bhagavad Gita, que é o ensinamento hindu. Tá? Vamos entender o nosso contexto aqui. A gente é cristão, a gente diz assim, a Bíblia é grande pra caramba, né? Mas se a gente lê só os 4 evangelhos, a gente chega na síntese dela. O ensinamento hindu também tem uma Bíblia, também tem compêndios de informação, tá? Também tem o seu livro sagrado. E o sumo desse livro chama o Bhagavad Gita. É basicamente um diálogo entre Krishna, o avatar hindu, e Arjuna, o príncipe guerreiro. A questão, né, central desse livro diz assim: Arjuna, ele era um príncipe e todo o seu reino foi tomado pelos seus parentes. Existe um lado muito simbólico nisso tudo, né, quando a gente percebe que os nossos reinos internos foram tomados pelos nossos amados parentes, conforme Arjuna menciona. O nosso ego, as nossas necessidades de prazer e de satisfação, as nossas ganâncias. E Krishna diz assim, Arjuna diz, não, eu não posso lutar. Krishna diz, não, você tem que lutar. Você tem que recuperar aquilo que é seu. E Arjuna se questiona, mas então, como é que eu vou fazer para viver uma vida honrada, verdadeira? Como eu posso lutar contra os meus parentes, que são pessoas que estiveram sempre no meu convívio? E Krishna ensina para ele, você faz em renúncia dos frutos da ação. Então vamos trazer isso para o nosso contexto, gente, de renúncia e esse processo de libertação de consciência. Tudo que nós fizermos tem que ser um ato por si só. Tá? Todo ato tem que ser um ato de magia. Um ato livre de expectativas invasivas. Um ato livre de medos de fracasso, de esperanças de sucesso. É nesse momento que você faz a magia da vida interagir através de você. E aí você faz através do uso da consciência. Aonde isso, a Márcia falou, ficar sempre no agora. Isso, é isso mesmo, gente, é ficar sempre no agora. Por exemplo, bom, eu sou terapeuta, vocês já sabem disso, eu estou atendendo alguém. Se eu estou fazendo um trabalho terapêutico com uma pessoa e eu fico olhando para o meu relógio, eu estou pensando no futuro. Ansiedade, eu saio do meu centro. Se eu fico por qualquer motivo, vamos dizer assim, pensando nos meus clientes como uma cifra, como um número, opa, hoje entrou mais R$ 150. Então, eu não estou renunciando aos frutos da ação. Eu estou simplesmente pensando nos benefícios que aquilo vai me trazer. Se eu tenho uma atividade profissional apenas em função do dinheiro que isso me rende, eu estou apenas pensando nos frutos. Se eu tenho amigos apenas pelo prazer que eles me dão, então esses são os frutos da ação. Se eu já escutei de algumas mulheres, tá? Que ela dizia assim, nossa, eu queria muito ter um filho para que ele pudesse me complementar. Então olha só que pensamento egoísta, não é uma crítica, não estou dando nome de ninguém, mas olha que pensamento egoísta. Eu queria um filho para que ele me complementasse. Então você acabou de transferir a sua felicidade para a mão de uma outra pessoa. Você está pensando nos frutos daquela ação e não no bem que você pode fazer a esse filho. E assim, gente, nós podemos dar vários exemplos. Renuncie aos frutos. Se você faz, por exemplo, uma obra de caridade, ok, renuncie aos frutos. Não fique esperando que as pessoas digam, nossa, olha só, o fulano lá puxa vida, se não fosse a ajuda que ele me deu, se não fosse aquilo ou isso que ele me ofereceu, não fique esperando reconhecimento. Faça as coisas com humildade, com simplicidade, com silêncio. Tá? Não queira controlar a situação. Você faz a sua parte, deixa que o universo faz o outro. Tá? Isso sim, você fica sempre no agora. Tá? Gente, teve uma parte da nossa palestra hoje que eu não coloquei em slide, porque eu achei que a questão não fosse surgir, mas logo no começo alguém já perguntou, logo no meio da palestra, tá? E essa questão é assim, como é que a gente faz para encerrar os nossos laços mais intensos? Bom, ficou faltando dar uma explicaçãozinha, mas eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho para mim chegar na parte da metafísica. Bom, como é que eu vou reconhecer os meus laços mais intensos?
Ok, é onde eu tenho aversão ou onde eu tenho avidez. O que significa isso? Sentimentos de posse, de desejo de algo ou alguém, ou sentimento de aversão a uma pessoa ou uma situação. O que significa isso? Nós temos que curar os nossos traumas para encerrarmos laços com aquelas coisas, tá? Então, por exemplo, se você tem ressentimento com alguém, se você critica uma pessoa ou uma situação, se existe mágoa em nossa vida, se quando aquela pessoa bate na minha porta e fala, ai meu Deus, lá vem aquele cara de novo, isso é aversão. A gente precisa se policiar e se corrigir em relação a isso. Então eu preciso utilizar qualquer técnica de libertação, florais, EFT, regressão, não importa o nome que a gente vai dar, para que eu possa aceitar que se existe uma pessoa na minha vida, ela está me ensinando algo. Tá? E se ela não precisasse me ensinar alguma coisa, ela já teria ido embora. Se existem situações na minha vida, eu tenho algo para aprender. E a menos que eu goste de ficar sempre repetindo de ano, eu preciso aprender logo a minha lição. Então, pessoal, é assim. Pessoas ou situações que se repetem. Qual é a mensagem disso? Você está rodando atrás do seu rabo. Então, se você quer passar para o próximo nível de consciência, resolva as situações que você tem agora. É simples. Sempre se repetem situações na sua vida. Parece que as mesmas pessoas estão sempre lá. No começo a minha mãe me desprezava, depois as minhas amigas me desprezavam, agora é o meu filho que me despreza. O que está acontecendo aí? O universo está sendo claro. Existe algo que você está perdendo. E a gente não quer ficar correndo ao redor do rabo, porque não tem a menor graça, a gente não aprende. E olha, infelizmente, muitos de nós estamos nessa vida após vida, tá? Situações que se repetem de desejo de realizar coisas ou de aversão, tá? Procurem por isso, trabalhem esses desejos, esses medos, eliminem isso de você. Isso por si só já vai resolver para a gente 90% dos nossos problemas, tá? É lógico, quanto mais a gente concilia isso com o processo de meditação, mais a gente consegue encontrar esses processos dentro de nós. Tá, eu não sou exceção, porque se eu fosse exceção não estava nesse mundo, estava voando com os anjinhos agora. Mas eu posso dizer assim, gente, o que eu encontro de sombra dentro de mim todos os dias não é mole não, hein? Todo dia tem algum pozinho para tirar. Tá? Então, assim, é um impulso negativo, é uma reação desagradável, é algo dentro de mim que não está bem resolvido. Tá? Então, esse tipo de coisa, esse trabalho tem que ser constante. Tá? Pergunta aqui, ok, ligações sexuais, como é que dá para fazer? Agora vem, né, agora a gente vai chegar na cereja do bolo. Dá para fazer, tá bem? Então vamos lá. Essa é uma técnica de metafísica, ela é simples e ela parte do seguinte princípio. Quando eu tenho uma relação com a pessoa, tá? Como eu falei para vocês, não vou repetir, ela tem diversos níveis. Ficam cordões que me conectam àquela pessoa. Ok, está bem explicado. Como é que nós vamos fazer para romper vínculos mais intensos e podem ser inclusive os vínculos de sexualidade e algumas vezes isso também vai ajudar com aquelas pessoas que ainda estão sendo assim um pouco difíceis, são muito entronas, às vezes que tem muito poder de influência sobre você e você não consegue se desvencilhar dela. A técnica é bem simples, gente. E é basicamente o seguinte. Procure dentro de você a imagem da pessoa e a sensação que ela te causa. Tá? Esse é o X da questão. A sensação é sempre a porta de comunicação entre você e o seu inconsciente. Se você lembra de algo ou de alguém e tem uma sensação desconfortável, não importa o nome que a gente vai dar para ela. Procure a sensação, porque é isso que conta, tá bem? Aí nós vamos fazer o seguinte exercício. Você vai imaginar que essa pessoa é como se fosse uma pipa. Você pode fazer isso de olhos fechados e ela está flutuando na sua frente. Procura dentro de você a sensação. Essa sensação é aquela que conecta o seu chakra com ela, ok? E você vai imaginar o seguinte, que essa pessoa, na forma dessa pipa, ela está conectada em você através do seu chakra aqui na região do umbigo, que é onde a gente tem alguns cordões assim mais intensos, embora eles saiam de vários chakras, mas nós vamos reunir
todos esses cordões aqui. Aí você vai fazer o seguinte. Procura a sensação. Você pode esfregar as suas mãos, dessa maneira como eu estou fazendo agora, para ativar os chakras das mãos que você tem. Quem quiser, gente, que estiver ouvindo, pode fazer o exercício agora para ter uma ideia, tá? Para esfregar as mãos. Faz esse movimento aqui de aproximar e de afastar as mãos para você aumentar a sensibilidade energética das suas mãos. Quem for um pouquinho mais sensível já vai perceber uma espécie de calor, de formigamento nas mãos, e ele sofre diferenças bem sutis entre quando eu afasto e quando eu aproximo. Tem uma pequena diferença, ok? E aí você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar então que do seu umbigo saem uma série de cordões, como se fossem fios elétricos, que conectam você com aquela pessoa, que é aquela pipa que está na sua frente. Você vai imaginar que as suas mãos, que já estão bastante energizadas nesse momento, elas adquirem aqui uma cor de brasa de madeira. Sabe a brasa, assim, a madeira quando a gente queima, aquela cor assim de brasa? Você coloca essa cor de brasa, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui a câmera para vocês enxergarem. Aí você vem aqui na região do seu estômago, tá? E você vai fechando as suas mãos, e à medida em que as mãos elas vão se fechando, elas vão derretendo aqueles fios ou aquelas conexões energéticas que você tinha. A mão se fecha e as conexões vão se rompendo, tá? Fechou? Você rompeu um nível, uma frequência de conexões. Aí você pode estimular as mãos de novo. E agora você vai revestir as suas mãos de cor violeta, tá? É um outro nível de frequência. Você vem de novo aqui na região do plexo solar e vai fechando as mãos com as suas luvas, tá? Violetas, e você vai rompendo esses fios. E cada vez que você faz esse movimento, a pipa que representa aquela pessoa, ela se afasta. No final, ou melhor, uma terceira vez, esfrega as mãos de novo, você coloca as suas mãos com luvas prateadas. E aí você vem aqui de novo na barriga e você fecha mais um nível de fios aqui e fecha o prateado, tá bem? Quem tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente vai sentir assim uma espécie de enjoo, de desconforto na região do estômago. Porque o que você está fazendo aqui é rompendo os seus cordões com aquela pessoa, tá? Então são 3 cores, ok? Quando você fecha, você derrete os fios e a pessoa se afasta. Você fecha com o violeta e você derrete os fios em outra frequência. Ela se afasta mais um pouco. Você derrete isso em outra frequência, que é o prata, ela se afasta mais um pouco. E numa última vez, aí você pode então esfregar as mãos, de novo. Você coloca a luz verde aqui na sua mão. E aí você vai fazendo esse movimento de parafusar luz verde aqui no chakra da boca do estômago, para você aliviar essas cicatrizes energéticas que você mesmo provocou a partir desse corte de laços kármicos que você fez aqui, tá? Bom, aonde dá para a gente aplicar então essa informação da metafísica? Você pode usar isso com relações sexuais que você teve do passado, e que agora que naturalmente, né, a consciência cresceu um pouquinho, você percebeu que foi um erro, tá? Você desconecta, você afasta aquela pessoa. Você pode utilizar isso para afastar um pouquinho pessoas que às vezes entram na sua vida e são muito dominadoras, tá? Embora para isso você também possa fazer EFT e você possa entender por que você está percebendo que aquelas pessoas cheguem na sua vida. Enfim, eu acho que é isso, pessoal. Eu ia até dizer, né, uma última dica, né? Você pode usar isso, inclusive, para tirar aquelas pragas de mãe, né? Vocês já ouviram falar que praga de mãe pega? Então, às vezes, a nossa mãe diz certas coisas para nós e sem a gente querer, a gente carrega isso durante uma eternidade de tempo. Você pode se libertar desse movimento fazendo EFT, utilizando outros recursos, ou você pode fazer essa questão assim de dominação entre o pensamento da mãe, por exemplo, ou de outra pessoa sobre nós,
E nesse caso, quando é uma coisa assim muito do fazer, você pode trabalhar aqui com o chakra da laringe, tá? No caso, principalmente quando vem de ascendência de parente. A gente pode cortar os laços aqui na região do pescoço. Embora sejam sempre a mesma sequência, as mesmas cores, tá bem, gente? Ok. A Márcia diz sentir bastante palpitação nessa região. Isso a gente sente mesmo, Márcia. Assim, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, tá, vai sentir o calor nas mãos, vai sentir o formigamento, tá? É importante esfregar as mãos e fazer esse movimento de estimulação energética, tá? É como se a gente realmente estivesse preparando as mãos para entrar em ação. E quando você faz o corte, você sente, sim, quando tem um pouquinho de sensibilidade, o desconforto, pode sentir assim um pequeno enjoo, algum mal-estar na região do estômago, tá? Então, para a gente minimizar isso e cicatrizar, faz aquela aplicação de luz verde. Aí a questão é o seguinte, você vai dizer para mim, uma aplicação só já dá? Eu sugiro você que faça por alguns dias, tá? Como que a gente vai saber quando deve encerrar? Se existe uma pessoa na sua vida que te perturba, você vai perceber que ela naturalmente se afasta. Se é uma coisa assim de uma questão mais antiga, você vai perceber que as suas sensações e percepções em relação àquela pessoa começam a se alterar. Quando você chegar num nível de compaixão, de aceitação e de compreensão, você começa a entender que as coisas começaram a se afastar, tá? Que você realmente está rompendo aqueles vínculos. Mas eu vou dizer para você assim, olha, insiste por pelo menos uns 15 ou 20 dias para garantir, tá? E se sentir que é necessário, é lógico, faz por mais tempo, que cada pessoa tem um tempo diferente para isso. Tá bom, gente? Olha, eu procurei ser sucinto nessa questão aqui de laços kármicos. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube. Quem ficou com alguma dúvida, pega lá. Quem quiser indicar para outras pessoas. Tá? Eu realmente tenho a intenção de fazer esses encontros com mais frequência. Aí vem uma coisa importante só que eu queria lembrar para vocês, gente. É o seguinte, isso é bem importante, tá? Tudo que a gente recebe de graça, a gente deve dar de graça. Isso é fundamental para que a gente possa crescer. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, quando a gente recebe algo, a gente contrai uma dívida com o universo. Não é comigo, tá? É uma dívida com o universo. Então eu vou dizer para vocês assim, esse trabalho meu aqui ele tem custo, da minha parte nenhum. Mas a gente tem a oportunidade de aproveitar esse conhecimento para fazer algo melhor ainda pela vida. Então aproveitem o conhecimento, coloquem em prática e busquem de alguma maneira contribuir com outras pessoas na sua vida que precisam de alguma coisa, tá? Então assim, tire uma hora do seu tempo para ajudar alguém que precisa, tá? Tire uma hora do seu tempo para fazer o bem por alguém que está precisando de algo que você tem a capacidade de dar. Não é necessariamente transmitir o conhecimento sobre laços kármicos, porque isso não é acessível para qualquer pessoa. Mas assim, contribuam de alguma maneira, e quando você estiver contribuindo, coloque a sua consciência no fato de que você está devolvendo para o universo aquilo que ele deu para você. Tá? Quando a gente aprende a dar, a gente também consegue receber. Tá? E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Como a Ana mencionou agora, é uma corrente, é isso aí mesmo. Tá? É uma corrente. Eu li uma vez assim um texto de um estudante de espiritualidade, e um estudante avançado, né? Ele dizia assim, que uma vez ele presenciou um anjo ajudando duas pessoas aqui no mundo da matéria a resolverem um conflito. E ele observou a cena, quando a cena se resolveu, ele perguntou para aquele anjo, né? Assim, como um inquisitor, um buscador, por que você faz isso? Por que você ajuda as pessoas? O anjo sorriu e tocou nele. Quando ele tocou, ele falou assim, o coração dele se abriu de uma certa maneira e ele intuitivamente entendeu. Aquilo que o coração traz para nós, quando a gente transmite as coisas para os outros, não tem preço. Não tem nada que pague isso para a gente. Então isso é algo que é um movimento que a gente tem que aprender a fazer. É se conectar com essa, digamos assim, com essa egrégora, com fazer uma conexão superior que diz assim, eu posso fazer o bem e me conectar com o bem. Tá? Essa é uma das maneiras, inclusive, da gente começar a romper os laços negativos que fizeram com o passado, porque a gente se conecta numa vibração superior.
Tá legal, gente? Apesar dos pequenos problemas técnicos, acredito, né, francamente, que eu tenha transmitido tudo para vocês. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa que ainda não foi esclarecido? Ok, grato então a todos vocês que estiveram aqui comigo. Tá? Vou fazer um esforço para a gente conversar uma vez por mês. E como eu já mencionei antes, inclusive para quem está no vídeo gravado, que vai ficar gravado, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, para onde o seu coração levaria? O que você acha importante para a gente estudar na próxima? Mandem a sugestão para mim que eu preparo o material para a gente conversar. Tá legal, gente? Então, se ninguém tem dúvidas, da minha parte eu acho que a gente encerrou. Um abração para vocês, qualquer coisa vocês me escrevam e a gente se vê na próxima, tá? Eu vou manter todo mundo informado por e-mail desses nossos encontros periódicos, tá bem? Então tá jóia, gente. Um abraço para vocês e até mais. Boa noite para todo mundo.